Então, fala galera, passar uma dica bem rápida aqui sobre lei de execução penal. É dica rápida mesmo, cara, saber bem objetiva. O que acontece? Vamos falar de SUSIS. O que é SUSIS? Eu quero que vocês não confundam suspensão condicional da pena com suspensão condicional do processo. Suspensão condicional do processo é uma parada que está lá na Lei 9.099. Não preocupe com isso. Isso não vai cair na prova de Polícia Penal de Minas Gerais, certo? Agora, suspensão condicional da pena está previsto no artigo 77 do Código Penal. O que é isso? É o seguinte, a execução da pena privativa de liberdade, ou seja, um dos requisitos não superior a 2 anos, essa execução da pena ela pode ser suspensa por 2 a 4 anos. Ela poderá ser suspensa por 2 a 4 anos. Beleza, mas o que de SUSIS? Que você deve saber para a sua prova. Primeiro, isso é o requisito. A pena privativa de liberdade não superior a 2 anos. Ela pode ser suspensa de 2 a 4 anos. Poderá. Outra coisa, qual que é o sistema adotado no Brasil no que tange SUSIS? Isso você deve saber. O sistema adotado no Brasil é o franco-belga. Ah, Bia, mas e o que é franco-belga essa parada? Sabe? É porque esse sistema adotado no Brasil, ele fala que é o seguinte, o cara vai ser processado, o réu é processado, o réu é reconhecida a culpa dele, certo? Existe uma condenação, o que ocorre é a questão da suspensão da execução da pena. Por isso que é adotado no Brasil no artigo 77, 78. Então, franco-belga é isso. Se vier na sua prova perguntando qual é o sistema adotado, franco-belga. É porque o cara vai ser condenado, beleza? Então, isso que foi adotado no Brasil. Mas o que pode vir na sua prova? O SUSIS é um direito do réu ou é faculdade do juiz? Faculdade quer dizer que é facultativo. É uma divergência. Só que, bora para a maioria, né? O professor Rogério Greco, ele fala que é o seguinte, é direito que o SUSIS, a suspensão condicional da pena, é um direito subjetivo do réu. O que é isso? Preencher os requisitos do artigo 77 e 78, o réu terá esse direito. Quando a lei fala será, o professor Rogério Greco, ele entende que é um direito subjetivo do réu. Assim como é a jurisprudência do STJ, fala também que é um direito do réu. Então, para ver na sua prova, se falar que o SUSIS, que a suspensão condicional da pena, é um direito do condenado, sim, pode marcar que está correto. Outra coisa, quais são os tipos de SUSIS que eu quero que vocês saibam? Para a sua prova pode vir. Pessoal, o SUSIS ele divide em SUSIS simples, SUSIS especial, SUSIS etário e SUSIS humanitário. E aí, como você vai saber para você acertar uma questão de tipo de SUSIS na prova? Beleza, você já sabe os requisitos do SUSIS, certo? Aí você vai lá no 77 e entende o seguinte, o SUSIS simples ou especial é aquele requisito básico, ou seja, a pena imposta não superior a 2 anos, considerando, né, inclusive o concurso de crimes. Se tiver o cara praticou 2 crimes, tem que considerar esse concurso de crimes, certo? Período de prova de 2 a 4 anos. Lembre-se, eu estou falando do SUSIS simples ou SUSIS especial. Ainda, o condenado, ele deve reparar do dano ou se comprovar que ele não tem condição, que ele é impossibilitado de fazê-lo. Aí tem que analisar as condições lá, circunstâncias judiciais, é do artigo 59. Eu estou falando do SUSIS simples especial. Além disso, sujeito a outras condições, certo? Exemplo, prestação de serviço à comunidade, o condenado não residente a crime doloso, circunstâncias judiciais que eu acabei de falar favoráveis, e não, caso não seja indicado uma pena restritiva de direito. Indicada, né, o cabível a pena restritiva de direito. O que é isso? Se for indicado um outro tipo de pena, um tipo de pena restritiva de direito, nesse contexto será aplicada a PRD, e não a suspensão da execução da pena. Beleza, Fabiano? Nós falamos aqui do SUSIS simples, do SUSIS especial. Está lá no artigo 77 e 78 do Código Penal. É isso mesmo. Agora eu vou falar do SUSIS etário e SUSIS humanitário. Um dos requisitos de ambos é o mesmo, ou seja, pena imposta não superior a 4 anos. O simples especial, pena imposta não superior a 2 anos. E aqui, no etário e no humanitário, é pena imposta não superior a 4 anos. Por quê? Etário, galera, tem a questão da idade. Humanitário, questão de doença. Então, período de prova de 4 a 6. Lá no especial, no simples, período de prova é de 2 a 4, certo? 2 a 4 anos. O período de prova aqui é de 4 a 6, é o período que vai ficar suspensa a execução da pena. Outra coisa,
maior de 70 anos é diferente de 70 anos. Então, maior de 70 anos é o quê? O suicídio etário, maior de 70 anos. Condenado doente é o suicídio humanitário. O cara foi condenado, né, a pena de não superior a 4 anos e ele tem uma enfermidade. Pode ser aplicado ele a questão da suspensão da execução da pena? Sim. Se ele não teve condição de reparar o dano, por questões que ele tem possibilitado disso, é um dos requisitos também que tem que ser analisado durante a aplicação do suicídio. Mas isso não proíbe que seja aplicado. Outra coisa, revogação, suspensão condicional. Ela poderá ser revogada? Sim. Algumas situações a revogação ela pode ser obrigatória e outras situações a revogação ela é facultativa. Exemplo, a revogação obrigatória quando o beneficiário é condenado a sentença recorrível por crime doloso. Se durante o suicídio ele é condenado e a sentença transitada em julgado por crime doloso, o suicídio, nesse contexto, é revogado de forma obrigatória. Ou quando o beneficiário do suicídio, ele frustra, né, a execução da pena de multa ou não efetua. Ele foi condenado a uma pena de multa e ele não executa essa pena de multa. Ou seja, sem justo motivo, o suicídio dele será revogado de forma obrigatória? Sim. Quando esse cara que está com benefício do suicídio, descumpre as obrigações de prestação de serviço à comunidade ou limitação no fim de semana. O juiz determinou para ele uma limitação no fim de semana e ele simplesmente não foi, ficou no oba-oba. O que acontece? Vai dar merda para ele? Vai ser revogado o benefício dele suicídio? Sim. Aí também tem a revogação facultativa, tem outros requisitos. A revogação facultativa são 2 hipóteses, mais tranquilo para você guardar, é suave. Quando o condenado descumpre qualquer outra condição imposta, né, por ocasião da concessão do benefício, e quando o beneficiário é condenado irrecorrivelmente por crime culposo. Lembre-se do seguinte, ou seja, crime culposo ou contravenção penal. Se a revogação obrigatória ela fala de condenação, sentença transitada em julgada por crime doloso, das formas de revogação obrigatória. A revogação facultativa ela fala de crime culposo, de contravenção penal e condenada a pena restritivas de direito. Galera, isso aqui é um bizu bem rápido de suicídio para vocês, para que se tal assunto vier na prova, você domina. Lembre-se, o conceito de suicídio, eu disse do suicídio simples, suicídio especial, 2 a 4 anos a pena, pena não superior a 2 anos, pode ser suspensa de 2 a 4, suicídio etário é a idade maior de 70 anos, suicídio humanitário, questão de doença, enfermidades, parada toda. Falei ainda, conforme o professor Rogério Greco, o suicídio ele é um direito subjetivo do condenado, certo? Além disso, a jurisprudência também ela coaduna com esse entendimento do professor Rogério Greco. Além disso, eu falei assim do requisito do suicídio etário e do humanitário, ou seja, pena não superior a 4 a 6 anos, né? Não superior a 4 anos, e o período de prova, que pode ser suspensa a execução da pena, de 4 a 6 anos. Falei também da revogação obrigatória, dentre eles eu quero que vocês fiquem espertos, que é a questão se o cara praticar crime doloso e a sentença transitar julgada, a revogação ela é obrigatória. Se o maluco descumprir as medidas que o juiz aplicou, também a revogação é obrigatória. Aí eu fui lá para a revogação facultativa. A revogação facultativa é o seguinte, se o maluco, são 2 formas, dentre elas o cara, ele é condenado a qualquer outra condição imposta, qualquer outra condição que por ocasião da concessão do benefício, ele está dentro do suicídio, ele descumpre a medida, ele pode ser revogado de forma facultativa. E a outra forma de revogação facultativa é que ele foi condenado por uma contravenção penal, por crime culposo ou foi aplicada a ele uma pena restritiva de direito. Então, tamo junto, vai lá. Esse é o bizu de suicídio direto ao assunto. Essa é a dica para você da lei de execução penal, apesar de que está no Código Penal o conceito de suicídio. Valeu, galera!